Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia, Rani de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 3 de abril de 2024, e agradeço aqui ao super raríssimo Alisson por ter me mandado um link divertidíssimo, talvez se sirva aí um pouco de fio condutor para algumas das coisas que eu tinha separado para conversar com vocês. Então vamos falar aqui da experiência mágica do consumidor. Se você está no LinkedIn, provavelmente o termo Customer Experience, né, é o CX, a experiência do consumidor, que está agora elevado quase a um nível de uma religião, né, provavelmente deve ter citado experiências mágicas, né, que realmente você não tem os seus desejos satisfeitos de uma maneira fluida, de uma maneira sem obstáculo nenhum, né, que não tem nenhum tipo de barreira, nenhum tipo de perrengue entre os seus sonhos e a concretização das suas vontades. E um exemplo talvez tenha sido algumas lojas da Amazon, eu não sei se tem alguma dessas aqui no Brasil, que a loja funciona assim, né? É como se fosse a casa da vovó, né? Você se identifica na entrada e aí você entra na loja, pega o que você quiser e sai. Sai. Simplesmente sai. Não, a polícia não vai atrás de você, não vai tocar um alarme, né, um segurança com um cacetete, né, não, nada, alguém com jiu-jitsu, não, nada. Você simplesmente sai e aquilo magicamente cai na sua conta da Amazon, você sai assim lindo, leve e solto. Só que essa magia toda, o que me faz lembrar o Mágico de Oz, eu não sei se vocês se lembram daquele filme da Dorothy, do cara sem cérebro, do cara sem coração, como é que chama mesmo? Quando ela fala This is not Kansas anymore, como é que chama já esqueci, né? Mas bom, de qualquer maneira, tem o Mágico de Oz, que é aquela criatura, que é aquela quase divindade assustadora, quando você vai ver nos bastidores, é um velhinho minúsculo e assustado, que estava enganando todo mundo. Pois bem, tem um Mágico de Oz aí nessa questão da Customer Experience da Amazon, que é o seguinte, você consegue sair assim, sem lenço e sem documento, como na música do Caetano, porque na Índia, do outro lado do mundo, né, milhares de indianos estão assistindo pelas câmeras o que você fez. E aí eles ficam olhando, olha, ele pegou tal coisa, põe aí no carrinho. Então não é que existe algum tipo de sensor mágico, algum tipo de inteligência artificial. Não, tem um exército de indianos efetivamente assistindo você comprar e colocando as coisas manualmente no carrinho, né? Tudo isso mascarado, obviamente, de uma experiência mágica e encantadora. Eu achei isso sensacional, porque muitas vezes a gente esquece que por trás dessa história toda tem sempre pessoas com um salário provavelmente vil, né? Quando você usa uma inteligência artificial que reconhece imagens, ela foi provavelmente treinada com gente ganhando um troco, né? Quando você tem um modelo qualquer também de machine learning, eles certamente foram treinados com alguém ganhando centavos, né? Então a gente esquece essas pessoas que muitas vezes estão na Índia, estão em Bangladesh, estão no Paquistão, né? Estão na África, seja lá o que for, ganhando porcamente para fazer com que essas máquinas pareçam mágicas. Eu adorei essa história, eu fiquei com muito dó. Se eu não me engano, acho que a Amazon agora vai suspender esse tipo de truque barato, né? Como chamam quando prestidigitação, que chama, né? Quando você engana com o movimento rápido das mãos. Pois bem, mas falando em lugares mágicos, com experiência mágica, tem um artigo aqui que eu vou compartilhar com vocês, que é sobre um documentário que a BBC vai lançar, eu não sei se já lançou, é um documentário sobre supermarcas, branding, uma disciplina pelo qual eu não tenho o menor apreço, muito pelo contrário, o que dificulta muito a minha vida profissional, inclusive, né? Branding, aquela, sei lá, aquela narrativa que você constrói em torno de uma coisa chamada marca, que é uma ficção, é claro, né, para fazer com que as pessoas tenham uma relação diferente, uma relação de amor e que elas sejam mais fiéis e que elas defendam você mesmo quando você erra. Isso me faz lembrar de um episódio. Eu trabalhava numa indústria de tecnologia, a gente fez um daqueles encontros de final de ano, né? E aí cada líder ali tinha que fazer algum tipo de apresentação meio motivacional para os colegas, e eu me lembro do diretor de marketing que abriu a palestra dele com a imagem, com o logo da Apple, uma maçã. Aí ele botou aquele logo, que na época era uma maçã mordida, não sei se ainda é, né, a maçã mordida, e ele falou, meu sonho é esse.
Aí eu falei, bom, ou ele está com fome, né, tem várias maçãs lá fora, ou ele quer comprar um MacBook, bom, tudo bem, com o salário dele isso não é difícil. Não, mas a questão dele é que ele queria que a nossa marca, ela fosse tão amada, venerada e adorada quanto a Apple. O que é muito interessante porque eu nunca gostei dessa história, porque parte da vantagem de você ser uma marca amada é que os seus consumidores vão perdoar você, né? Mesmo quando a Apple, em inúmeras ocasiões, pisou na bola, lançou produtos meia boca, descontinuou coisas, foi indefensavelmente... Não. Você tem praticamente um culto, você tem praticamente uma religião em que simplesmente perdoa tudo, né? Então, acho que o sonho de qualquer diretor de marketing é justamente esse, né? Você está numa categoria, você ser divinizado, porque aí você pode fazer o que você quiser, porque você não vai ser traído, condenado, não vai haver apóstatas. Aliás, vamos falar daqui a pouco de apóstatas também, não é? Muito interessante, porque voltando aqui, esquecendo um pouco essa anedota, o artigo comenta que se você entra numa Apple Store, e aliás vale lembrar que em Nova York tem uma Apple Store que é basicamente uma catedral, né? É um cubo de vidro, você desce por uma escadaria de vidro, né? Como se você estivesse flutuando, e você entra num espaço despojado, praticamente um espaço de adoração, e normalmente quando tem algum tipo de lançamento de algum produto novo, você tem ali uma horda, né? Uma multidão de gente ansiosa, com o coraçãozinho saltitando, dando pulinhos, e finalmente quando as portas se abrem, eles gritam, e é um êxtase coletivo, se abraçam como se fosse uma bênção, uma graça, uma iluminação do Espírito Santo. Pois bem, uma loja da Apple, não sei se vocês já tiveram chance, eu acredito que sim, porque se tem alguma coisa que é sagrada para qualquer brasileiro, né, é aproveitar qualquer viagem, que ele poderia estar indo num museu, etc e tal, não, tem que correr na loja da Apple e comprar as encomendas que a família inteira pediu, não é? Se tem algum idioma que você ouve com frequência superior a qualquer outra, é o idioma português brasileiro, né, em lojas da Apple, é um furor para comprar o último iPhone, para mostrar que você realmente é um cara bacana e não é só um cidadão comum, não é? Você tem que ostentar isso, né? Em países que têm desigualdade muito alta, você tem necessidade desse culto a símbolos de status para diferenciar você do pessoal pé de chinelo, não é mesmo? Mas, pois bem, desculpa, eu fico inspirado quando eu falo da Apple. Mas o que os caras estão... Isso já era mais ou menos claro, né? Os fãs do Steve Jobs eram praticamente fãs de um culto religioso, quando ele aparecia era como se fosse o Messias, né? Até hoje, né? A Apple lança aquele óculos ridículo e todo mundo se vê na obrigação de dizer que aquilo é alguma visão do paraíso futuro, né? Alguma profecia a ser cumprida, não é? É quando notoriamente não está rolando, não é? Mas o que é interessante desse artigo é que neurocientistas resolveram colocar fanboys da Apple numa máquina com sensores, não sei se é ressonância magnética, não sei que diabo de sensor que eles usaram para ver o que estava acontecendo nos neurônios de quem se empolga tanto com a Apple. Então, eles compararam a reação de fãs da Apple com a reação de pessoas que se consideram extremamente religiosas. Adivinha? São as mesmas áreas do cérebro que acendem, né? Veja, então a reação de um fanboy raiz da Apple, né, quando sai o iPhone 16, seja lá o que for, o MacBook 29, eu não entendo mais nada de Apple, eu já tive Apple, já usei Apple, mas os produtos são bons, mas eu não gosto da empresa, né, não gosto do ecossistema, não gosto da postura, não gosto do elitismo, não gosto dessa coisa de absoluta falta de liberdade, né, você tem que dançar conforme a música, não gosto. Eu prefiro Android, eu prefiro Windows, porque aí eu faço o que eu bem entendo, né, eu tenho muito mais autonomia, muito mais liberdade, eu faço o que eu quiser. Mas, voltando, então está comprovado cientificamente a relação que muitos fanboys da Apple têm com a Apple é uma reação religiosa. Isso é muito interessante porque quando eu falei que uma loja da Apple parece um templo, mas não um templo barroco, né? Não parece as igrejas do Aleijadinho, não parece alguma igreja que você tenha visto em Salvador, né? Não parece aquelas igrejas em Praga, não, parece uma igreja nórdica,
né, aquela igreja despojada, madeira exposta, vidro, né, linhas retas, porque essas igrejas, esse design, por assim dizer, né, dos templos protestantes, sobretudo nórdicos, eles vêm, obviamente, da reforma do protestantismo, e é justamente o que a gente estava falando esses dias todos. Eu tenho mais algumas historinhas para contar, porque finalmente eu terminei de ouvir os 5 episódios do The Rest is History sobre a história de Lutero, sobre o que eu não conhecia absolutamente nada, sobre a qual eu não tinha a menor ideia, e agora eu tenho uma ideia um pouquinho maior. Eu tinha comentado com vocês, já comentei, não vou repetir a história toda, mas ontem vieram à luz alguns aspectos muito interessantes, né? Só para recapitular um pouquinho, né, a sorte do Lutero é que ele tinha costa quente, ele tinha o Frederico I, que ele era o cara que não existia Alemanha na época, tá bom? A Alemanha era um saco de gatos, era um quebra-cabeças, era um caos, né? Era um mosaico de pequenos principados, cidades-estados, mas de qualquer maneira tinha uma região chamada Saxônia, né? Saxônia, o cara que era não sei nem como é que chama, quem era o manda-chuva na Saxônia era um cara chamado Frederico I, né? Esse Frederico I, ele era um dos 7 caras capazes de eleger o próximo imperador do Sacro Império Romano Germânico, não é? Então ele era um elector, essa é a palavra, então ele era um cara bastante poderoso, e ele, sei lá, não sei, facilitou um pouco a vida do Lutero, que em outras condições talvez tivesse sido queimado na fogueira, certo? Certo, que é um tratamento especial que a igreja sempre deu a quem resolvesse bater fora do bumbo. Uma coisa cristã, lógico, baseada no amor divino, né, no perdão, é isso, que você queima o cara numa estaca, é uma coisa bonita, né? Mas ele escapou disso porque tinha, né, influências políticas, etc. e tal. Mas vamos lá, o que o Lutero se revoltava, com uma boa pitada aí talvez de nacionalismo, de xenofobia, de horror a coisas estrangeiras, ele se revoltava com o rumo que a igreja tomou, sobretudo o Papa, o Vaticano. Ele criticava os excessos, ele criticava a corrupção, ele criticava o luxo, e ele criticava, sobretudo, uma coisa que é muito interessante, que até vou fazer um parêntese aqui, que é talvez a raiz da palavra religião. Eu já tinha, na faculdade, alguém já tinha comentado, a religião vem de religar, mas religar o quê com o quê? Bom, ok, vamos só recapitular essa história. O que acontece é que durante séculos, né, o papado era, como eu ia dizer, tem um termo científico para isso, era uma putaria. Realmente os papas, durante um bom tempo, eram devassos, corruptos, mulherengos, nosso Deus nos acuda, né, até que mais ou menos no século XI, né, os caras perceberam que a coisa estava feia, vão botar ordem na casa, e eles reestruturam a igreja. E aí criam deixam tudo muito claro. Agora, padre não pode casar, padre não pode tal coisa. Aí você tem, vamos dividir aqui a sociedade, né, por que não, em 2 camadas, né? Você tem a camada que é chamada de secular, a camada leiga, secular porque ela está ligada ao tempo, aos séculos, ela envelhece, né? Aí você tem uma outra camada que é eterna, que é a camada do clero, né? Então você tem a igreja que é eterna e imutável, e você tem a sociedade que é o caos de sempre, né? E nessa organização da igreja, você tem ali os caras que são sempre tempo integral, né? Os caras são CLT da igreja, que são os profissionais da fé que vão fazer a ponte, né? Se você quiser se ligar, ou você quiser se religar ao divino, porque afinal você é um pecador, você precisa dessa camada intermediária, né, como se fosse uma API, né, você tem ali os caras servindo de camada intermediária, que são a estrutura toda da igreja, bispo, padre, a confusão toda. Então você cria realmente uma coisa que era inédita, né? Você tem ali uma coisa completamente diferente, e aí surge essa ideia de religião, porque o trabalho desses caras, que não faziam muita coisa, né? Ok, comida de graça, tudo de graça, era justamente, não, o nosso papel é religar você ao divino. Sem a gente, você está frito, porque inclusive a Eucaristia, né, em que você vai fazer a transubstanciação, né, que você vai pegar uma hóstia de farinha, aquilo na verdade é o corpo de Cristo. Eu não sei por que alguém quer colocar corpo de alguém na boca, ainda mais, bom, deixa para lá,
né, sem nenhum prazer envolvido, mas primeiro, pão vira carne, o vinho vira o sangue, que é de uma morbidez extraordinária. Então, primeiro você tem que acreditar que esse milagre realmente acontece. E segundo, o vinho, você não pode tomar o vinho, não. O vinho é só para a classe, né, para o CLT, para o tempo integral, né, para essa classe exclusiva, os servidores públicos de Deus, né, e você fica só com o pãozinho ali, e mesmo assim só o padre tem que servir. Imagina que você vai se servir sozinho, né? Então, se você quiser comungar com o corpo e o sangue de Cristo, que eu continuo achando uma coisa bastante exótica, não é uma fixação, é um pouco sensual, eu acho, mas ok, na minha opinião, não sei como é que você se sente a respeito, né, whatever, né, mas aí o que acontece, o Lutero ele vai vir com 3 princípios. O primeiro deles é o seguinte: esquece essa história de Papa, a Bíblia não fala de Papa, a Bíblia não fala de bispo, a Bíblia não fala de nada disso. Para mim, o que basta é a Escritura, né? O que eu tenho de fundamento é a Bíblia. Acabou, eu não preciso de mais nada. Então vem a sola Scriptura, né? E aí, quais são os outros dois? Espera, tem sola, eu acho que é só a fé e tem mais alguma coisa, eu esqueci. Né? São 3 princípios, mas de qualquer maneira, só a Bíblia tem que servir, você não precisa de intermediários, você não precisa dessa classe nova, né? Então, se você quiser alcançar a graça divina, esse é um processo individual seu, né? E aliás, tem uma coisa que eu acho bastante estranha. Eu não sei como é que alguém pode achar graça nisso, mas é que Lutero chega à profunda conclusão, né, que se você quiser não ir para o inferno, se você quiser não ir parar no purgatório, que era uma outra invenção curiosíssima, né, muito interessante, né, não adiantava você fazer caridade, não adiantava você fazer boas ações, porque, cara, nós somos tão pecadores, nós somos tão... não tem o que fazer, é irrecuperável, nós não temos jeito, nós somos realmente criaturas da perdição. Então você, um pecador, não vai conseguir tirar o pé da lama sozinho, você só vai conseguir ser salvo se Deus quiser. Não adianta o que você faz, você pode plantar bananeira, você pode comprar indulgência, você pode pagar dízimo, não sei o que mais que você faz. Mas aí o que acontece é que só Deus salva você. E como é que ele faz? Como é que ele salva você? Então, você não tem controle, né? Então, o que você tem que fazer é o que o Lutero fez, que é estudar a Bíblia, pensar na Bíblia, não levar a sério santo, superstição, misticismo, nada, nessas igrejas enfeitadas, imagens, ídolos, não. Essa relação sua direta com um texto que você lê, não é? Aliás, vale lembrar que o protestantismo, ele acaba promovendo a alfabetização massiva, o que acaba tendo um efeito, depois a gente pode conversar, né, na Europa toda, mas o que é interessante é que é só você com o cara, em algum momento, né, se você estiver realmente mergulhado naquilo, você vai se sentir inundado pela graça divina, que é mais ou menos o êxtase quando sai um iPhone 15, não é? Então, olha que interessante, né? Você é um pecador irremediável, né? Não tem o que fazer com você, desculpa, mas em algum momento você pode ser coberto de graça porque Deus quis, porque Deus quer, faz o que Ele bem entende, e você não tem o menor controle sobre isso, né? E aí finalmente você vai renascer, né? Vai ser a sua própria reforma, acho que daí que vem o termo reforma. O Lutero, que era um cara que tinha crises de fé, que não se achava, né, um cara amado por Deus nem nada, um belo momento ele se sente preenchido de amor, mais uma coisa um pouco sensual aí demais, e aí ele fala, nossa, agora eu tenho a graça, eu continuo um pecador, mas agora eu tenho a graça. Certo, talvez por isso que ele tenha depois incorrido no pecado da gula, engordou pra caramba, se empolgou com roupas de luxo, aproveitou, casou com uma ex-freira e fez 6 filhos, porque, bom, tá tudo bem, eu tenho a graça, então tanto faz. Que deve ser mais ou menos como a família Bolsonaro deve achar que de repente em algum momento eles obtiveram algum tipo de graça e eles podem roubar Rolex, essas coisas todas, que não faz mal, porque eles são abençoados. Não é? Então, veja, que interessante, né? Vem essa noção de que você tem que dispensar os intermediários, o que interessa é a sua relação direta com a Escritura e com Deus. O que é muito interessante, que vale a pena a gente pensar, que o cristianismo era, e ainda é, uma coisa um pouco mais gregária. Você tem missas, você tem procissões, é uma coisa mais
coletiva, certo? Você tem um cara lá na frente falando, todo mundo ouve, todo mundo repete, todo mundo canta, todo mundo ajoelha, não é? E senta, levanta, eu não sei onde está na Bíblia, qual a hora que se senta, qual a hora que se levanta, eu sempre fiquei confuso, mas, em suma, era uma coisa um pouco mais gregária. Agora, no protestantismo, né, com o Lutero, isso deixa de ser gregário e passa a ser uma questão eminentemente individual. Então, se Deus vai lançar alguma bênção, é sobre você. Não é sobre a cidade, não é sobre a comunidade, não é sobre o país, não é sobre o reino, é sobre você. Então surge aí um individualismo que talvez seja por isso que todas as coisas da Apple têm i, né? iPhone, iPod, tem um eu antes, né? Então esse individualismo muito exacerbado começa a nascer por ali. Mas o que eu comentei com vocês, que ele estava botando o pescoço dele na reta, porque muita gente já tinha sido queimada por menos, né? Ele é convocado para falar com o rei Carlos V falou, quer saber o seguinte, eu te dou 60 dias para você se arrepender, ou então eu vou atrás de você, né? E aí ele, no meio ele está voltando lá desse encontro com o rei, né? E aí ele é praticamente sequestrado pelo pessoal do Frederico I, vamos tirar você do mapa, vamos dar um sumiço em você vai ficar num castelo com a gente, fazendo de conta que você é um cavaleiro, né, antes que os caras te peguem, e aí ele dá uma sumida da cena pública, por segurança, só que nesse meio tempo ele sempre divulgou as suas mensagens, que, aliás, muito, como ele dizer, parece o Trump falando, porque ele tirava sarro dos adversários, dava apelidos, digamos, ofensivos, no mínimo, né, demeritórios, né, chamava o cara de várias coisas ligadas a excremento e sei lá, e pum, e outras coisas não muito boas, né, ele era o rei da mídia social da época, então isso acabou inflamando, né, os ânimos, por exemplo, na sua cidade natal. Então, de repente, um amigão dele, que era o Karlstadt, se empolga e começa a liderar ali a estudantada, falou, moçada, seguinte, esses negócios todos de igreja é uma bobagem, esses italianos, esse pessoal aí de Roma falando latim, nós somos alemães, vamos lá, vamos acabar com os ídolos, e começa uma onda de iconoclastia, né, de você destruir os símbolos da fé, de você interromper missas, uma coisa um pouco mais, digamos, um pouquinho mais agressiva. Não é? Quando o Lutero percebe o que está acontecendo, ele fala, peraí, só, ok, tá vendo? Quem foi ao vento perdeu o assento, né? Eu saí um pouco de cena e agora esse Karlstadt, ele quer sentar na janelinha, para com isso, aí começa uma treta entre os dois, né? O Karlstadt fica decepcionadíssimo, né? Ele acaba, e aí tem duas coisas que acontecem que são muito interessantes. Ele acaba percebendo que, na verdade, ele viveu sempre uma vida de privilégio, né, às custas da opressão da classe trabalhadora, dos camponeses, e falou, nossa, quanto que da minha vida como monge, como, sei lá, de uma família legal, na verdade era uma coisa injusta em cima do trabalho mal remunerado, quase escravo, né, de servidão dos camponeses, então eu vou fazer um voto de pobreza, né, e aí ele vai vestir roupas de camponeses, vai virar um fazendeiro. Então veja que isso, na verdade, parece quase que um princípio de alguns movimentos socialistas lá para frente, né, sobretudo aqueles ligados ao campesinato. Né, o voto de pobreza, o camponês, a terra, o trabalhador, né, contra qualquer tipo de exploração por classes que não fazem muita coisa da vida. Okay? Então esse é o Karlstadt, certo? Então aí, curiosamente, o Lutero, que era em princípio um revolucionário, passa a ser um reacionário, porque ele está tentando segurar a onda, sobretudo porque na Alemanha surge uma revolta, né, os camponeses começam a se revoltar. Tem uma coisa que eu esqueci de colocar como contexto. Era uma época de muita incerteza, de muito medo, porque o Império Otomano tinha conquistado Constantinopla, né? O Império Otomano estava se expandindo, né? O receio é que, de repente, o Império Otomano avançasse sobre a Europa e todo mundo tivesse que virar muçulmano, então havia uma certa sensação de fim de mundo, né? E se o mundo está acabando e Deus não está fazendo nada a respeito, então quem sabe a gente não está adorando esse cara da maneira certa, porque em princípio ele deveria se preocupar, né, nos proteger dos infiéis, né, dos discípulos de Mahoma, de Maomé. Não é? Então, esse pavor da expansão otomana
também provoca muita incerteza, provoca essa coisa que é chamada de milenarismo, né? Que vai acabar o mundo, será que é o apocalipse? Mas, pois bem, então o Lutero passa a ser uma força de reação, uma força conservadora, ele vai inclusive atuar contra os camponeses, ele vai fazer panfletos dizendo, mata esses caras, ninguém pode fazer essa bagunça toda, isso não está na Bíblia, sei lá, o cara vira a palavra definitiva sobre o que está, o que não está na Bíblia, como se a Bíblia fosse inequívoca, né? Como se as mensagens da Bíblia não fossem sujeitas a interpretações diversas, né? Como se fosse algum manual de instruções, vírgula, o que não é. Aliás, vou compartilhar com vocês uma conversa minha hoje com o ChatGPT, em que eu perguntei, deixa eu entender aqui, vamos falar um pouco de Bíblia, como é que essa história, desde o sexo era pecado na Bíblia? Aí ele fala, não, veja bem, não, essa história de dizer que o pecado original e dizer que masturbação e que de repente homossexualidade, tudo isso é pecado, foi depois, né? São os caras pegando a Bíblia, escolhendo a dedo um trecho ou outro e dando uma interpretação para que vai dizer que se você se masturbar você vai para o inferno, coisa que a Bíblia não fala, né? Que se você for homossexual você também vai para o inferno, coisa que a Bíblia não fala, né? Que se você pular... Então, veja que coisa curiosa. Aliás, tinha uma questão muito interessante também, que aparece, né, nessa conversa com o ChatGPT, que é o seguinte, no Velho Testamento, os pecados estavam muito ligados, pega lá os 10 mandamentos, estão ligados a atos, certo? Você não pode matar, você não pode comer a mulher do vizinho, qualquer coisa dessa, mas são atos. Quando vem o Novo Testamento, Cristo, ele faz uma coisa que é um pouquinho, não sei, eu não acho muito legal, que é introjetar a questão, não é só o que você faz, é aquilo que você pensa. Então, se você pensou um pecado, isso não é bom. Se você pensou em comer o vizinho, a mulher do vizinho, ou qualquer coisa parecida, também não é bom. Então, o próprio pensamento, o próprio desejo, seu desejo interno, que afinal Deus está vendo, não que era uma sensação que sempre me angustiou na minha infância, eu falei, esse cara não me deixa em paz, não tem onde eu me esconder, né? Tinha até uma música do Roberto Carlos, mas deixa para lá. Mas então, veja, com o cristianismo surge essa individualização, essa introjeção daquilo que é pecado, não é só aquilo que você faz, é aquilo que está dentro de você. Então você pode ter pensamentos pecaminosos. Ok, voltando, obrigado ChatGPT, então não se preocupem, masturbação, homossexualismo, não tem nada escrito, os caras inventaram esse troço depois, certo? Mas vamos voltar aqui para o nosso amigo Lutero, porque a história é boa. O que acontece é que surge um outro maluco, que eu acho que eu comentei com vocês ontem, um tal de Müntzer, que o cara radicaliza ainda mais. Ele vai dizer que, olha, é o seguinte, essa questão de ter uma classe, que é uma classe dos religiosos, isso tem que acabar, a gente tem que simplesmente matar todos. Obviamente ele vai usar um trecho da Bíblia para justificar derramar sangue em nome de seja lá o que for, porque afinal qualquer coisa você consegue justificar ali, certo? Então ele vai assumir um lado muito mais radical, né? O pessoal do The Rest is History acaba chamando ele como se fosse um Lenin, ele acaba sendo o que vai parecer lá para frente um bolchevique, né? Que vai dizer que para construir uma nova ordem de homens puros, você tem simplesmente que matar todo mundo que é contra, né? E existem os eleitos e existem os não eleitos, os eleitos, lamento, ou vocês entram na dança, né? Ou vocês vão rodar, né? E esse Müntzer, ele acaba liderando, como comentei com vocês, uma frente militar que acaba apanhando que nem cachorro magro, né? Mas de qualquer maneira, vejam, começam a surgir aí algumas sementes do que vai marcar o século XX. Começa a surgir aí essa ideia, tanto é que esse Müntzer, que, puxa vida, é um cara estranho, né, meio radical demais, na Alemanha Oriental, na DDR, que já não existe mais, que era comunista até do artelho, não é uma das moedas, né, do marco, não sei como é que chamava o marco da DDR, né, moeda da DDR, uma das moedas tinha a cara do Müntzer. Veja só que coisa interessante, por causa dessa coisa, desse fervor quase bolchevique, né, de você eliminar as classes que não seja lá o que for, não é? Então vejam que surgem várias coisas, né? Surge essa questão do individualismo, surge essa questão do despojamento, você não precisa ter, qualquer ornamento é visto como suspeita,
né? Porque afinal, se qualquer coisa apela aos seus sentidos, se ela é sensual, então isso é pecaminosa. Então o barroco, que é uma coisa espetacular, magnífica, você vai para Roma, tem Bernini, tem aquelas coisas magníficas. Não, isso tá, olha aí, tem um monte de estátua de gente pelada, onde já se viu, né? Um monte de coisas sensuais. Não, isso tem que ser uma coisa da pureza da sua alma racional, em contato direto com a escritura. Então tudo tem que ser despojado, tudo tem que ser geométrico, tudo tem que ser muito limpo, né? E aí você acaba desembocando no culto da Apple, que mexe com as mesmas partes do seu cérebro. E falando em tudo despojado e questões religiosas curiosas, eu também ouvi um episódio, terminei de ouvir, eu prometi no começo desse episódio aqui que eu falaria de apóstatas. Apóstata não é nada que faz você ter, sei lá, xixi à noite, não, exames que bastante, sei lá, motivos de piadas infinitas, mas apóstata é quem abandona uma religião, não importa qual. Então, se alguém abandona a fé judaica, ele é um apóstata. Se alguém abandona a fé cristã, ele é um apóstata. Certo? Certo. Então, você tem na história romana um imperador que durou muito pouco, né? Aliás, você tem uma profissão de risco em Roma, é ser imperador. Você acaba esfaqueado, não é uma coisa muito segura. Mas que é Juliano. Juliano tem uma história muito curiosa, ele é conhecido como Juliano o Apóstata. Lembrem-se que, agora vamos falar aqui do fabuloso papel do acaso na história da humanidade, não é mesmo? O acaso, vamos falar do acaso. Então você tinha Constantino, que era, né, o Constantino vai lá fazer uma batalha em Roma, e aí ele será que vai vencer, não vai vencer? E aí ele vê uma coisa nos céus, e que ele jura de pé junto que é uma cruz, né? Ele teria visto também o signo Inox, signo vince, sob esse signo vencerás. Então ele falou, pô, que legal, já vou ter um jeito de matar todo mundo, é só eu vestir esse negócio de cruz aí. Ele acaba ganhando a batalha, e aí ele acaba se convertendo ao cristianismo, porque afinal permitiu que ele vencesse e trucidasse o inimigo, né? Contando com o apoio desse símbolo, esse símbolo bonito. Né? Então, veja, bom, tem muita gente que defende que ele já tinha contado uma história parecida, de ter olhado para o sol e viu no sol alguma coisa assim. Ele era um cara que cultuava o sol invictus, né? E mesmo depois da conversão dele ao cristianismo, ele continua cultuando o sol invictus, ele lança moedas com o sol invictus, que é uma divindade pagã do panteão romano, não é? Então, não sei até que ponto ele se converteu, ou ele só estava interessado na proteção de alguém que realmente, aparentemente, mandava bem em questões de chacina, não é? Então, ok, Constantino é o primeiro imperador romano cristão, ok? Aí depois vem Constantino II, aí a sucessão é uma coisa confusa. Bom, eu sei que quem acaba virando imperador é um cara chamado Juliano, e esse Juliano foi crescido, foi educado como cristão. Aliás, é um cara com uma história muito interessante, viajou muito pelo império todo, ele começou a se interessar por filosofia, foi atrás de grandes mestres, e ele finalmente achou um mestre, que eu já esqueci o nome, Máximo alguma coisa, eu já esqueci, que conseguiu fazer uma versão do neoplatonismo que o cara pirou o cabeção, né? Vamos lembrar, Platão é outro que tinha a ideia, né, que também é uma ideia bastante nefasta, que esse nosso mundo aqui, esse nosso mundo da carne, esse nosso mundo da concupiscência, do desejo, né, é um mundo efêmero, é um mundo inferior, ele é uma cópia vagabunda, xing-ling, né, do verdadeiro mundo eterno. O mundo eterno é o mundo das formas. Então Platão divide o mundo nesse mundo que ele chama de sublunar, abaixo da Lua. Por que abaixo da Lua? Porque se você olhar a Lua está toda zoada, entendeu? A Lua está toda manchada, toda esburacada. Eu falei, então, olha, da Lua para baixo é tudo zoado. Agora, se você olha para cima da Lua, o Sol, os planetas, é tudo limpinho, é tudo perfeito, é tudo eterno, né? Não, Galileu, depois a gente fala Galileu, né? Então o cara achava que abaixo da Lua era toda essa porcaria, e o negócio, o papel de um filósofo era alcançar, através da sua filosofia, a dele, claro, né, as formas perfeitas, a matemática, a geometria, porque isso sim é a verdade do mundo, a eternidade, né, dessas coisas absolutas e perfeitas. Né? Então já vê que aí já nasce alguém propondo, digamos assim, como hei de dizer, você está desclassificando o mundo à nossa volta como se ele fosse inferior. Vem de longe essa história, outras religiões, outros monoteísmos vão fazer a mesma coisa. Né? Esse mundo é uma porcaria, o que interessa é o paraíso, você veio aqui para sofrer, né? Aqui mandou você morder a maçã, não a maçã da Apple, a maçã, sei lá, da cobra,
não é? Então tá bom, então Platão já veio com a história de louco, e aí obviamente isso teve desdobramentos, né? Então em algum momento vão surgir inclusive filosofias místicas, e acho que é essa que o nosso amigo Juliano acabou encontrando com um mestre, né, que propõe uma coisa estranha. Existe uma coisa chamada o Uno, não da Fiat, né, outro tipo de Uno, não sei, e tinha desdobramentos, e aí o cara achou que isso explicava muita coisa, e ele acaba abandonando o cristianismo, veja bem, por isso que ele é chamado de apóstata, para abraçar o paganismo, para abraçar o panteão, os deuses greco-romanos. Ele acha que aquilo explica muito melhor, não só explica muito melhor, como você tem escritos de profunda sabedoria, você tem os escritos de Marco Aurélio, outro imperador romano, filosofia, o pensamento, Platão, Aristóteles. Ele fala, eu não vou trocar isso tudo pelo cristianismo, desculpa, fiquem vocês com o cristianismo, eu vou voltar aqui para o meu paganismo e vou abraçar essa história toda. Então vejam, né, tudo estava indo bem para o cristianismo até aparecer o Juliano, o apóstata, que resolve falar, olha, legal, vocês querem continuar sendo cristãos? Ok, mas desculpa, eu vou propor a volta da tradição greco-romana, a tradição helenística, inclusive com alguns componentes um pouco místicos dessa filosofia neoplatônica esquisita que eu não sei detalhes, tá bom? Tá bom. Então vejam, algo me diz que o triunfo, né, do cristianismo no mundo está agora ameaçado. Só que em Roma, para você ser um imperador legal, você tem que estar de bem, você tem que fazer as pazes, tem que ser admirado pelo exército, certo? Certo, exército, né? O exército de lá não pode servir de inspiração para as Forças Armadas brasileiras. O exército de lá efetivamente prendia, arrebentava. Se ele não gostava de um imperador, o cara rodava, assassinava o cara. Caracalla morreu assim, né? Vários morreram assim, Calígula morreu assim, né? Você tinha que estar nas graças, então o cara tinha que ser um militar, né? E aí o Juliano resolve participar de uma expedição, tem toda uma história aí das conquistas e derrotas militares do Juliano, e aí ele estava um pouco hiperconfiante e ele vai para a batalha sem vestir o que é chamado de, como é que chama? Tem um nome isso, mas agora eu esqueci. Os romanos usavam armaduras de diferentes tipos e uma delas era uma placa de bronze sobre o peito, né? Ele resolveu ir de peito aberto, não precisa dizer que uma lança perfurou seu fígado, né? E ele morreu pouco depois. Então acabou, né, por conta de um deslize, né, de uma absoluta falta de preparo, de cuidado, ele, né, era um equipamento básico, ele resolveu não vestir, não sei. Né, achou que era mais bonito, mais sexy, não sei, e aí uma lança derrubou o cara. Agora a questão é a seguinte, se ele não tivesse sido, né, morto por acaso, né, por um deslize, num combate militar, o que teria acontecido com o cristianismo? Será que ele continuaria progredindo? Será que ele se tornaria com Teodósio I, né, a religião oficial do Império Romano? Talvez não, talvez de repente, né, os caras falam, quer saber, o negócio cristianismo é um negócio exótico, não é um negócio que vem daqui, né, vamos voltar aqui, porque veja, a tradição greco-romana é muito mais rica, tem filósofos, tem poetas, tem teatro, tem tudo, esses caras não tem nada, tem um livro só, né, a gente tem muito mais livro, então vejam só, né, o triunfo do monoteísmo cristão ele em parte se deve a uma lança, a não ser que alguém ache que essa lança foi providencialmente, né, direcionada pela mão divina, né, que se é que aparentemente a mão divina também muitas vezes se envolve em questões militares. Eu achei essa história bastante interessante. Mas já que a gente está falando aqui dessas coisas, né, que eu não conhecia tanto assim, da história do Ocidente, né, vale lembrar, vamos voltar de novo para a palavra religião, porque quando no século XI, né, a igreja não tinha outra, só tinha uma igreja, não tinha igreja católica, não, era a igreja, né, resolve botar ordem na casa e falar, olha, o nosso papel aqui é religar, né, nós somos aqui os despachantes, né, sei lá quem, que religa você com o divino. Então aí você tem religião, porque vocês são os pecadores aí, a gente está tentando conectar, fazer essa ponte. Agora a questão é, antes disso, você podia usar a palavra religião? Não, se você chegasse para um grego ou para um romano e falasse, olha, qual é a sua religião? Né? Ele falou, como assim? Não, em que deuses você acredita? Eu falei, não tenho que acreditar, os deuses existem, é isso. Né? Não é que é uma questão de crença, não é para ele, simplesmente é.
né? São esses deuses que, inclusive, garantem a estabilidade, para as coisas continuarem como estão, né? Roma continuar vencendo seus inimigos, trucidando todo mundo. Então não tem como questionar, porque não é que existe uma separação, né? Eu escolho uma religião ou eu não escolho. Fazia parte da explicação das coisas, isso em praticamente todas as culturas. E aí vem de novo essa ideia, né, com o cristianismo lá no século XI, de que, ok, não, tem aqui uma classe que é, né, exclusiva, a gente tem um monopólio dessa ponte, né, a gente aqui é o despachante, é o Detran, do Detran. Mas veja, a hora que Lutero simplesmente dispensa qualquer tipo de intermediário e você tem uma relação direta com o divino, e aí você não tem mais essa separação entre secular e clero, né, e sagrado, a questão deixa de ser, a religião deixa de ser, passa a ser incorporada, é quase um manual de vida, que é uma coisa que, se eu não me engano, é muito presente no islamismo, né? Eu já conversei com muçulmanos que falam, não, está tudo no Alcorão, é só seguir o Alcorão. O Alcorão tá ali, é o manual de instruções para como uma sociedade deve funcionar. Então, na cabeça de muitas outras crenças, elas não se consideram crenças, elas se consideram simplesmente a verdade, né? E você não tem, como assim, separar, pensar, não, é assim que funciona, e não vai ter separação de igreja e Estado, onde já se viu, nessa separação que a gente conseguiu aqui no Brasil, mal e mal, que vive sendo ameaçada, né? Não tem essa questão, isso é uma questão de fé, isso não, tudo passa a ser, né, dentro dessa esfera. Então mesmo a palavra religião, talvez ela possa se aplicar muito limitadamente, se a gente for chato, né, a um período específico, a uma religião específica que tem essa classe intermediária de sacerdotes. Né, agora, e que acha que você pode ter um mundo secular, a César o que é de César, né, em que a política, isso fica separado da religião, a religião é uma questão de foro íntimo. Não é? Então, veja que eu gostei, achei essa história bastante interessante. Mas vamos mudar um pouco de assunto, só para a gente encerrar aqui. Amanhã eu vou tentar explicar o sotaque carioca, tá bom? Aliás, é um vídeo da BBC, ótimo, apresentador João da Mata, excelente, mas isso eu vou deixar para amanhã. Mas eu vou comentar aqui, já que a gente está falando de convívio, né, de comunidade, de como é que a gente orienta o comportamento humano, né? Tem um artigo do Washington Post muito interessante, que começa com a história de um senhor que mora num condomínio, né, mora no subúrbio nos Estados Unidos, tem uma casa com aquele gramado lindo e tal, e aí na pandemia ele está com tempo de sobra tal, ele falou, quer saber, não tenho o que fazer, eu vou plantar árvores aqui, eu vou usar o meu terreno e vou plantar um pomar, eu vou plantar uma horta, e aí é um sucesso, né, o cara começa a fornecer de graça para os vizinhos quilos e quilos e quilos de tomate, hortaliças, etc e tal, até que vem, né, obviamente, o tranco. O que acontece? Nos Estados Unidos é muito comum hoje você ter o que eles chamam de Home Owners Association, Associação dos Proprietários de Casas, Associação dos Moradores. É como se fosse um condomínio. Então você compra uma casa, a casa é sua, mas em princípio você tem que acatar a Associação dos Condomínios, que em princípio é uma organização democrática, que cria as próprias leis, que é independente, que bacana, que legal, né, que bacaninha tal. A questão é que o que está começando a acontecer nos Estados Unidos é que caso você queira, por exemplo, fazer um pomar, que é uma coisa louvável, né, plantar hortaliças, que é outra coisa bacana, né, ou você queira colocar painéis solares, né, para você ser mais sustentável, você pode ser repreendido, você pode ser proibido pela associação de moradores, porque eles vão dizer que a sua casa destoa, que ficou feio, que esteticamente quebra a homogeneidade. Por que você está querendo aparecer mais do que os outros, não é mesmo? Que coisa feia é essa no seu telhado? Quem é você? Está querendo sinalizar que você é mais virtuoso, né, mais sagrado do que eu? Então veja, aí o cara fala, cara, eu só estou fazendo uma coisa que é boa para o planeta. Ah, não, mas não fica bonito. Bonito é ter um gramado que não serve para absolutamente nada. Pensa, a fixação americana por grama, a fixação mundial por grama. Por que grama? Grama é natureza, grama é exuberância, grama é um ecossistema. Não, grama é grama. Né? Você quer ter aquela coisa que parece que você está no Minecraft, né? É simplesmente aquele fundo do Windows. Você quer alguma coisa que requer pouca memória RAM. Né? É verde, pronto, é simplesmente uma massa verde, não tem nada mexendo, não tem nada pulando, e aquela coisa verde, aquela coisa completamente, de novo, pura, né? Sem nenhum tipo de
né, de exuberância, parece de novo uma coisa meio protestante, com essa coisa da pureza, ou mesmo uma coisa platônica, as formas perfeitas. Agora, quem é você para tentar parecer mais santo do que os outros e botar essas coisas confusas que quebram um pouco essa harmonia visual? O que me chama a atenção, de novo, para a nossa dificuldade de relação com o mundo. Né? Veja, o Platão olha a exuberância do mundo, a riqueza do mundo, né? O mundo perpetuamente em fluxo, em transformação, ele torce o nariz e fala, nossa, as coisas mudam, que ruim, né? Sei lá, eu estou perdendo cabelo, minha bunda caiu, não sei. Veja como o mundo nossa, eu não dou conta, eu preferiria morar, né, viver, ou pelo menos, né, espiritualmente viver num lugar perfeito, onde tudo é eterno. Na verdade, isso é uma falta de memória RAM. É como se você tivesse um PC com a placa gráfica ruim, né? Para você rodar um jogo, se o jogo for muito exuberante, ele deita, né? Você tem que jogar Minecraft ou alguma coisa muito tosca de 8 bits. Então, veja, muitas vezes eu estou viajando aqui, sou eu viajando na maionese, né? Veja só como nessas horas aparece a nossa completa incapacidade de lidar de uma maneira, sei lá, decente com a exuberância, com a riqueza, com a fecundidade, né, com a transformação perpétua da natureza. A gente fica aflito, a gente não dá conta, isso é informação demais. Eu já comentei aqui com vocês que uma boa parte da nossa cognição não é daquilo que a gente percebe no mundo, não é aquilo que os sentidos nos trazem, né, esse fluxo perpetuamente novo, né? Não. Para economizar, né, o cérebro projeta diante de você o que ele acha, né? Eu cacheei aqui um modelo de mundo, tá? Você não precisa ficar olhando para os lados, a parede continuar lá, talvez não, o chão continuar lá, talvez não, mas eu vou projetar essa coisa que já está aqui pré-gravada, e assim isso me dá menos trabalho. Então, veja, por uma questão talvez de falta de memória RAM, de placa gráfica, de capacidade do cérebro, a gente, diante dessa, eu estou usando a palavra exuberância, mas nem sei, dessa generosidade, dessa cornucópia, dessa mudança, desse fluxo perpétuo, que é tudo, que é a história, que é a física, que é a natureza, que é a biologia, a gente espana e prefere substituir tudo isso pela loja da Apple. Tudo branquinho, tudo geométrico, tudo previsível, tudo cristalino, e aí você adora, né, uma coisa só, que é o Steve Jobs, que infelizmente se foi, não ressuscitou, que puxa vida, falharam nisso, não é? Mas quem sabe vão ressuscitar na forma de Avatar, não é? E aí, bom, deixa pra lá, desculpa, mas legal, espero que esse episódio tenha valido a pena, para mim conectar um pouco algumas das coisas do mundo atual de hoje, com algumas raízes históricas e que talvez justamente apontem para a nossa natureza humana, para as limitações da nossa percepção, para os vícios aí que foram introduzidos com o individualismo, não sei, para mim ajuda um pouco. Raríssimos e raríssimas, espero que esse episódio tenha valido a pena, acho que eu me estendi um pouco demais. Um grande abraço e até amanhã.